que acabou sim. Pode sair? Tchau. Mãe. Pronto. Pronto? Pronto. Oi? Tudo bem? Tudo, todo mundo já tá com áudio? Que eu vi que tinha algumas pessoas tentando entrar, mas o áudio tava carregando. Todo mundo já tá me ouvindo? Sim. E aí, deu para vocês assistirem o vídeo? Mãe, pronto. Vou desligar, tá, mãe? Deu para assistir? Pro, eu gostei da forma que você colocou o seu vídeo, né? Que é linkado e pôs no YouTube, porque eu escutei de alguns professores que estava pesando muito, não sei aonde, mas aí assim fica tranquilo, né? Na plataforma, o Google Classroom, ele tá começando a ficar muito pesado, gente. Então, aí ontem eu apanhei, mas ontem eu abri um canal no YouTube e aí eu tô linkando para ficar mais leve. Acho que para vocês também é mais fácil de acessar, porque YouTube é meio universal, né? Vocês conseguem acessar em todo lugar. Que bom, vocês conseguiram entender tudo. Essa aula é muito tranquilinha, né, gente? Sim, mas ficou ótimo, até, por exemplo, assim, se a gente não tiver no Google Class e colocar no celular e ficar eu faço um caminho do trabalho de manhã para vir, aí dá para escutar tranquilo. Dá. Se vocês jogarem no Google, Samantha Rain, aparece o canal. Aí vocês conseguem entrar. Fica mais fácil, né? Eu também gostei. Dizem que nas crises a gente fica mais criativo, né? Daqui a pouco tá você, youtuber. Mas você sabe, Kim, eu vou te contar uma coisa. Eu dou aula de biodisponibilidade dos nutrientes em outro campus, né? E aí os alunos sempre falavam, professora, abre um canal, faz uma gravação das suas aulas para a gente poder estudar. Eu falava, Deus me livre, gente, eu não sei fazer nada disso, vocês estão loucos, eu não vou fazer nada disso. Pronto, ó, já fiz, né? Agora é só alimentar. Vamos lá, gente, a gente tem algumas coisas importantes para falar sobre essa aula. Primeiro, eu queria saber de vocês se ficou alguma dúvida pontual. Depois eu vou falar os aspectos que acho que são mais relevantes, né, dessa aula de hoje, como a gente aplica no trabalho de vocês, e depois eu vou falar um pouquinho desse trabalho que a Dani já conversou com vocês, não conversou? Que a gente anota de NP1, na verdade ela vai ser atribuída por conta de um trabalho. Então eu vou já explicar para vocês dentro de educação alimentar e nutricional como é que vai ser, tá? Então a gente vai seguir essa sequência. Fale, quem que tá perguntando? A Letícia? Pode falar. Isso. Oi. Hoje é a entrega do nosso APS, né? Você pediu para hoje a entrega do nosso APS. Só que assim, a minha colega que tá com o nosso trabalho, né, todo arquivado bonitinho no computador dela, teve que levar a cachorrinha dela pro veterinário por conta que ele torceu a patinha, então ela não conseguiu te enviar mais cedo. Se a gente conseguir te enviar até o final do dia de hoje, você aceita? Aceito, claro. E se vocês tiverem outro problema, Samantha, tive problema, porque às vezes problema de conexão, tá tudo muito carregado, né, gente? Não consigo. Me avisa, eu acho que até amanhã a gente tem uma tolerância. Semana que vem não, né? Mas a gente tem uma tolerância. Agora, o que eu vou pedir muito para vocês, gente? A gente precisa formalizar essas entregas. Então, eu não sei que grupo, acho que foi grupo de intolerância. Vocês viram que eu abri uma pasta APS? E dentro da pasta APS, cada um tem o seu arquivo. Então, todo e qualquer comentário que eu for fazer vai ser naquele arquivo. Então, se eu tiver alguma coisa para falar no grupo de celíaco, eu vou abrir na pasta de celíaco. Né? Se eu tiver alguma coisa para falar no grupo X, é no grupo X. O que eu vou pedir para vocês? Toda e qualquer atividade de APS que vocês anexem lá
Porque eu recebi e eu vi por acaso um trabalho de APS, acho que foi em avaliação. E eu pedi para vocês relançarem no lugar certo. Eu preciso que esteja, por uma questão institucional, eu preciso que esteja no lugar correto esse lançamento, tá? Então, eu não sei se a pessoa viu, não lembro direito quem foi, mas assim, então, por favor, o grupo de intolerância lança lá. Porque aí lá eu abro, as primeiras orientações eu já fiz lá, e a gente pode deixar aquele canal como um canal de troca, não quando o assunto for educação, quando o assunto for APS. Tá bom? Tá bom, pronto. Então vamos Obrigada. Imagina, a gente vai chegar na APS, mas antes eu queria começar perguntando se alguém tem alguma dúvida da aula. Pro, Oi. Você mandou por onde da sala que postou no lugar errado? No mesmo lugar que a pessoa me mandou, eu respondi. Por favor, enviar para a pasta de APS. Porque intolerância só tem duas. Aí eu tô aqui pensando se fui eu. Aí eu tô procurando. Mas o teu grupo é de celíaco. Não, que entende então. Mas teu grupo é celíaco. É. Não, então deixa. Ah, tá. Tá? Entendi. Cada grupo responsável por administrar suas questões, tá bom? Menos que a pessoa te peça alguma ajuda, tal, você reporta e a gente tenta orientar. Eu respondi exatamente embaixo, olha, por favor, me manda no link certo, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vocês têm alguma dúvida com relação ao vídeo que vocês viram? Não? Tá bom. Mas olha só, eu acho que tem alguns aspectos desse vídeo, né, que a gente precisa frisar. Então, primeiro, o vídeo, essa aula, ela tem um objetivo muito forte, que é o de evidenciar a importância da avaliação de qualquer tipo de intervenção que você faz, né? A avaliação, a gente também tem como nome feedback. Se a gente quiser falar aí diferente, o feedback é a avaliação. Então, todo movimento que eu faço, né, para avaliar alguma ação que eu tenha, seja uma ação de sala de aula, seja uma ação de um programa de educação alimentar e nutricional, eu preciso ter um retorno, quão assertiva foi essa minha intervenção ou esse meu movimento, tá? E é aí que entra a questão do feedback. Alguns pontos importantes sobre essa aula, né? O feedback, ele pode ser feito em 3 momentos. Ele pode ser feito no momento inicial. Então, por exemplo, eu quero fazer um trabalho de intervenção nutricional numa escola, tá? Antes de fazer esse trabalho de intervenção, eu preciso ter o diagnóstico e eu preciso traçar o perfil e as características do trabalho das pessoas que eu vou educar, das pessoas que eu vou fazer esse trabalho. Então, por exemplo, em crianças. Então, vamos supor que eu vou fazer um trabalho sobre consumo de fruta, verdura e legumes. Que pelo levantamento bibliográfico, a gente já sabe que é uma faixa etária que tende a comer menos, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso, de várias formas, por várias ferramentas, avaliar isso. Então, por exemplo, eu vou fazer um questionário para as crianças me dizerem o número de frutas que elas comem. Eu vou fazer um jogo de forma que eu saiba quais frutas elas gostam, né? Então, eu tenho algum instrumento que eu vou aplicar para saber como é que está essa situação. Então, vamos supor, aplico antes de fazer a intervenção, avalio. Lembra que lá no slide fala? A gente tem que avaliar de forma crítica, de forma racional, né? Então, eu volto essa informação. E aí eu vou ver, por exemplo, que a média de consumo de fruta das crianças... O que aconteceu?
Voltei. Não sei o que aconteceu aqui. Não, pra gente não parou não, Pro. Não, para mim fechou tudo. Então, vamos lá. Vamos supor. Então, eu posso olhar esse dado de forma global ou de forma individual, tá? Então, global, eu vou ver, por exemplo, que a média de consumo diário de fruta das crianças é de 2. Então, elas comem uma média de 2 frutas cada criança. Avaliei o todo. E aí, eu posso olhar individualmente. O Joãozinho, a Mariazinha, come 1, come 2, come 5 frutas, tal. Então, eu tenho uma ideia, fica claro para vocês que dessa forma eu tenho uma ideia de como é essa população. Aí eu consigo ser mais assertiva no tipo de intervenção que eu vou fazer, as frutas que eu posso incentivar mais, quais são as principais dificuldades que essa turma tem. Começo o meu programa de intervenção. Fiz. Pronto. Vamos supor que seja um programa de 4 meses, de 3 meses de intervenção. Então, a minha avaliação 0 eu fiz. Tive o diagnóstico e serve como um norteador. No meio, né? Então, exatamente no meio eu faço uma nova avaliação. Eu não posso fazer um outro instrumento, gente. Eu tenho que pegar esse mesmo instrumento e reaplicar. Eu não posso mudar no meio do caminho o meu critério, tá? Porque senão eu não tenho como comparar. Então, eu aplico de novo. E então, eu vejo se eu tenho um movimento de mudança. Então, essa avaliação que eu faço no meio, ela serve para a gente medir o grau de assertividade da intervenção que eu estou fazendo. Se eu estou no caminho certo, se as crianças estão compreendendo, se eu estou conseguindo gerar uma mudança, de fato, no meu comportamento em questão, tá? E depois eu faço no final. Aplico o mesmo instrumento no final. E aí, o que acontece, então? Essa avaliação que eu faço no final, eu consigo saber se eu consolidei, se eu apliquei de fato essas mudanças e se houve uma retenção, se as pessoas conseguiram aprender essa informação. Isso é super importante, porque às vezes a gente faz uma intervenção, né? A pessoa ou o grupo de pessoas entende o que a gente faz, mas não consegue gerar uma ação em cima disso, né? Então a gente precisa ver também o quanto a gente dá condições dessas intervenções se tornarem viáveis, se tornarem possíveis, tá? E isso a gente consegue ver no final. Então, se houve de fato um processo de consolidação dessa mudança, se essa mudança foi consolidada, se foi compreendido, e aí você tem o cenário de fato do quão positiva foi a tua intervenção, tá? Como é falado na aula, a gente tem várias formas de fazer avaliação, né? Mas eu não tenho uma forma padrão, tá? Você pode avaliar por um jogo, você pode avaliar por um questionário, você pode avaliar por um vídeo, você pode avaliar por um quiz, você pode avaliar de várias formas. O que a gente pede só, voltando a reforçar, que eu use sempre o mesmo instrumento, para eu ter sempre o mesmo padrão de comparação, tá? Uma coisa que eu falei, que eu acho importante a gente fazer uma retomada, é a construção de um projeto piloto. Então, vamos supor, vamos para o mesmo exemplo, essas crianças que eu quero fazer um trabalho para incentivar o consumo de frutas, né? Antes de eu começar qualquer programa de intervenção, eu tenho que ter estruturado esse programa, vocês concordam? Eu não posso começar a fazer um programa e ir construindo à medida que eu vou aplicando. Ele precisa estar pronto, que nem vocês estão fazendo. Vocês estão estruturando e depois vocês aplicariam, se isso acontecesse. A gente pode aplicar para um número menor de crianças como se fosse um pilotinho. Lembra a história do piloto? Então, eu vou aplicar para 200 crianças, mas eu quero fazer um piloto antes para ver se eu estou no caminho certo. Eu pego, normalmente, uma amostra de 10%. Eu vou pegar 20, aplico para sentir e vou ajustando. Depois que eu deixo ele redondinho, a partir dessas percepções que eu tive do piloto, eu implemento o meu projeto.
Isso é uma outra forma. A gente faz muito isso em pesquisa científica. Muito, muito, muito. Antes de você começar qualquer tipo de intervenção, você faz um piloto para sentir o que você precisa modular. Tá bom? Então, agora trazendo um pouco isso, né? Esse conceito de educação alimentar para a prática da APS. Então, lembra lá o quadrinho que a gente conversou individualmente? Eu falei dos grupos. Então, esse quadrinho, ele tem lá a forma que você vai avaliar. Então, dentro dos objetivos que você estabeleceu, né, você pode usar a sua própria ferramenta. Por exemplo, estou fazendo um jogo. Você pode usar a sua própria ferramenta de educação como um instrumento de feedback ou de avaliação. Por quê? Porque a gente cria expectativas, não cria? Quando você vai fazendo o jogo. Eu estou fazendo um jogo de tabuleiro. À medida que você vai desenvolvendo o jogo, você tem uma expectativa do que as pessoas devem acertar, do que as pessoas provavelmente vão errar, né? Isso é natural. Então, a gente pode usar esse próprio instrumento como uma ferramenta diagnóstica, ou você pode usar um outro instrumento. Vocês vão resolver isso. O trabalho, o projeto é de vocês. Tá? Agora, eu resolvi fazer um questionário. Tudo bem. Eu vou fazer um questionário para cada objetivo ou eu faço um para todos? Também tanto faz. Mas a gente precisa pensar qual é o público que eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com crianças, gente, é super maçante a gente ficar submetendo essas crianças toda hora à avaliação. Vocês concordam? Fazer educação nutricional com criança, a gente já trabalha muitas vezes 15 minutinhos, 20 minutinhos, porque depois disso não tem apreensão nenhuma de conteúdo. Imagina ficar avaliando. Né? Então, uma coisa que a gente está falando ao longo de todos os nossos encontros, as nossas falas, quem é essa pessoa que eu estou trabalhando? Se você está trabalhando com um adulto, uma ferramenta de questionário ao final de cada intervenção é chata, mas é possível. Se você está falando de criança, gente, não rola. O grau de atenção que essa criança vai ter é mínimo. Se toda vez que ela fizer algum jogo, alguma coisa, ela tiver que fazer uma avaliação. Então, pensem nisso. Idoso, a mesma coisa. Quando a gente trabalha com idoso, a gente precisa tomar cuidado, desde o tamanho da fonte que eu uso. Então, você vai fazer um jogo para o idoso, você vai fazer uma intervenção para o idoso. Não adianta você projetar um slide com uma fonte minúscula, né? A gente sabe que a maior parte dos idosos tem problema de visão. Então, você precisa trabalhar com letras grandes, letras claras, né? Você precisa projetar a sua voz num volume mais alto, porque eles têm problemas de audição, né? Então, existe toda uma forma de você trabalhar que precisa estar de acordo com o público em questão. Uma ferramenta de avaliação para idoso. Eu vou fazer uma ferramenta escrita, gente. Pensem, né? Eu não posso fazer um áudio, eu não posso fazer uma conversa, tá? Então, eu preciso sempre pensar quem é o meu objeto de estudo para ser assertiva no resultado que eu vou ter. Tudo bem? Então, é isso que eu quero que vocês pensem aí com relação à APS. Certo? Dúvidas até aqui? Joia? Não. Então, tá bom. Agora, vamos lá. Vocês receberam uma orientação... Oi, fala aqui, fala. Esse quadradinho que você colocou é aquele quadrado que você pediu para a semana que vem, né? Isso, da aula 6. Que é a parte das datas, objetivo, responsável. Isso. Olha só, a gente tem grupos que vão me entregar essa semana, a gente tem grupos que vão me entregar semana que vem, só para não ter confusão, tá? Depende muito do momento do trabalho em que cada grupo está. Por isso que eu abri pastinhas individuais, porque cada grupo tem um jeito diferente de trabalhar. Tá bom? Um tá mais adiantado, tá com mais dificuldade. Então, eu ajustei isso. Fala, Thalita. Pode falar. Pro, Oi.
É Fala, Letícia. Fala, Letícia. Então, em relação à data, o que que você quer? O que que significa essa data? Que o nosso grupo conseguiu completar todos os quadros, menos a data. A gente não entendeu. Vocês lembram que a gente conversou na semana passada, grupo a grupo, as orientações que eu dei para vocês? Sim. Então, é aquilo. Para mim só falta entregar o quadro. Ótimo. Então, dá o material inteiro e põe o quadro. Aí você me anexa tudo. É o que a gente conversou na semana passada. Tá bom, Pro. Tá bom? Vamos lá. Agora, acho que foi essa semana que a Daniela conversou com vocês que a nota de NP1 vai ser de um trabalho, não é isso, gente? Estão sabendo, né? Então, tá. Então, o que que acontece? Para nossa disciplina, avaliação, eu vou conversar com vocês sobre ele na semana que vem, que eu ainda estou elaborando, tá bom? Agora, para APS e Educação Alimentar e Nutricional, o trabalho vai ser o mesmo. Vai ser o quê? A APS. Então, o trabalho que vocês estão fazendo de APS vai servir para as duas disciplinas. Então, vocês viram que lá em APS a gente tem um campo com as normas. Vocês viram lá? Então, cliquem ali. Ali é o roteiro que você tem que seguir para construir o teu trabalho. Tem fonte, tem número de fonte, tem a estrutura, tem as informações, tem tudo. Aquela é a sequência que todo mundo vai seguir, independente da temática, tá lá. E aí, cada grupo tem uma dinâmica de orientação que a gente está fazendo nos nossos encontros, né, grupo a grupo, tá? Agora, uma coisa importante, a entrega do trabalho vai ser individual. Então eu sou do grupo de alergia à proteína do leite de vaca, né? Todo mundo vai fazer junto. Tá todo mundo fazendo junto. Só que cada um vai anexar o seu trabalho individualmente. Eu preciso que vocês anexem de forma individual, tá? Porque é como se fosse uma avaliação, uma prova que vocês fazem individualmente. Então, eu preciso ter um documento individual. Eu entendo que eu vou ter vários trabalhos iguais, né? Então, todo mundo que está lá no grupo X vai me anexar o mesmo trabalho. Eu sei disso, tá? Eu sei disso. Mas eu preciso que cada um anexe um documento. Então, no AVA, normal, onde coloca a peça, vai colocar o grupo, só que para mandar para você, vai mandar individual. Exatamente. Tá bom? Lembrem-se que a gente tem a autoavaliação. Mas lembrem-se também de que a gente passou por um processo de ajustes e que a gente pode flexibilizar um pouco, né, esses nossos conceitos. Ok? Então, levem isso em consideração. Fala, Letícia. Letícia, fala. Por exemplo, o meu grupo ficou responsável pela alergia à proteína do leite de vaca, né? Sim. A gente já tem todo o trabalho montado com as normas, a gente já fez tudo isso. Porém, nessa parte que você disse de entregar individual, por exemplo, eu fiquei com a introdução, eu envio para você a minha introdução. Não, você envia o trabalho inteiro. A minha colega ficou responsável pela... Não. O trabalho inteiro, tá bom. Trabalho inteiro. Só que antes de vocês enviarem, eu acho que vale a pena vocês lançarem lá para eu corrigir. Tá? Samanta, o meu já tá todo pronto, já fiz tudo, maravilha. Maravilha. Mas lança lá para mim, para eu dar uma corrigida. Vocês viram que eu coloquei para vocês os materiais que vocês me enviaram? Eu fiz as sugestões e coloquei nessa mesma pasta. Todo mundo conseguiu baixar? Tudo certo?
Então, é assim que vai funcionar, gente. Eu vou substituindo, tá? Eu não vou ficar lançando um arquivo em cima do outro. Então, por exemplo, você vai me mandar um. Eu vou tirar aquele que eu postei corrigido, vou corrigir o mais recente e lanço sempre o mais recente. Porque senão a gente começa a ficar com um monte de arquivo um em cima do outro e a gente começa a ter um nó. Na pasta de APS, né, Pro? Na pasta de APS. O que acontece é que a gente vai exportar a nota de APS para a educação alimentar para a gente ter aplicabilidade, porque é uma coisa que a gente está discutindo dentro da própria disciplina. Então, para vocês também não terem mais um trabalho para vocês fazerem. A gente vai aproveitar a APS para educação. Tá bom. Tá bom? Alguma outra dúvida, pessoal? Não? Então, assim, olha, uma sugestão. Samantha, Pro, na verdade, as dúvidas vão vir quando começar a fazer, parar, aí vai vir. E vamos anotar e mandar na próxima aula, ou encher seu e-mail. Tá, então a gente vai fazer assim, olha, não essa semana que entra, a outra eu vou marcar de novo uma reunião grupo a grupo, tá? Porque os conteúdos de educação, né, são meio que similares à APS, então a gente tá dentro, não dá pra gente dissociar. Então, a aula que vem a gente tem a aula teórica nesse modelo que a gente está fazendo aqui. Na próxima, a gente vai de novo marcar grupo a grupo, porque aí eu imagino que vocês já vão ter feito, que vocês já têm mais dúvidas, e aí quanto mais vocês conseguirem adiantar, eu acho que mais produtivo é. Então, por exemplo, eu já fiz tudo, agora eu quero começar a desenhar o meu jogo de percurso. Eu quero começar a desenhar a minha dinâmica. Vocês não vão me entregar fisicamente, né? A gente provavelmente não vai ter isso, vocês não vão aplicar, a gente não vai ter tempo hábil para fazer isso. Uma pena, talvez numa próxima, semestre que vem, a gente pense em alguma coisa, porque eu acho que vocês estão tendo tanto trabalho, eu acho que a gente tem que valorizar isso, é uma coisa legal, mas a gente pode pensar. Mas nesse momento a gente não vai ter aplicabilidade, vai ficar no campo do teórico, né? Mas vamos supor, eu estou fazendo uma atividade de pratinho, montar prato, né? Você pode desenhar os pratinhos, os alimentos, né? No papel, teoricamente, como seria isso? Para me mostrar. Pro, né? Oi? Por exemplo, o meu grupo, a gente estava pensando em criar um blog, né? Esse blog precisa ser pago para colocar o título dele para ser válido. Não. Por exemplo, então a gente nem precisa montar, né? É só apresentar a nossa ideia. O que você vai fazer, Letícia? Você vai pegar uma folha de sulfite e vai montar como se fosse a tela do seu blog, nessa folha. E vai me colocar como apêndice. Tá? Então, o nome seria esse, os campos na coluna seriam esses, as informações em destaque assim. Como é que, se você pudesse montar, como que você faria? Mas não paga nada, tá? Só coloca lá a tua ideia. Tá bom, Pro. Tá bom? Tá bom. Tudo bem, gente? Então, assim, Samantha, fiz, adiantei tudo, já quero colocar lá para você. A partir da semana que vem, essa semana eu não consigo, porque essa semana eu estou corrigindo outros trabalhos. Mas a partir da semana que vem, quem quiser já colocar lá na APS um arquivo novo para eu corrigir, tá? Por exemplo, eu estou adiantando, quem fez uma cara assim, então vamos lá, Kim, vamos retomar. Então, dei um gás aí, escrevi um monte de coisa já adiantei. A partir da semana que vem, você já pode colocar. Eu corrijo. Tá bom, eu falei, nossa, já tá certo, Porque aí quando a gente se encontrar, eu espero já ter corrigido. E aí eu consigo dar uma informação mais concreta para vocês. Tá bom? Alguma outra dúvida? Acho que não. A última dúvida que eu tenho,
Pro, é que, por exemplo, que eu falei para você. Não tô te ouvindo, Letícia. A gente já terminou de rótulo, Não tô a gente te não colocou em ouvindo. prática. A gente viu o arquivo, por exemplo, a gente pode enviar. Tá me ouvindo, Pro? Tô. Por exemplo, a gente pode enviar para você o arquivo que a gente já tem feito, mesmo sem ter colocado no trabalho sobre a montagem do rótulo, sobre o esboço do blog, e aí a gente coloca só a parte que a gente já fez, para você dar uma olhada. Pode. Eu vou pedir para você fazer isso para mim a partir da semana que vem. Tá bom, Pro. Tá bom? Que aí dentro ali do meu cronograma, eu tô terminando algumas orientações de outra disciplina essa semana. E aí semana que vem eu consigo pegar isso e já te dar a devolutiva, mas pode sim. Tá bom, Pro. Tá bom? Então tá jóia, gente. Vai dar tudo certo. A gente já... Vocês já estão acostumados, já se estruturaram. Acho que a gente vai conseguir se encontrar ainda no final do semestre, né? E a gente vai tomando isso como um aprendizado. Ó, eu vou ter até um canal de YouTube para vocês me seguirem, hein? Olha lá. Certo? Pode deixar. Então tá bom. A gente vai colocar alguns assuntos para você gravar para a gente também. Põe. Sabe, ó? Porque você conhece o professor Montanha? Gente, o Montanha foi meu professor. Então, ele agora fez um canal. Nossa, aí eu mandei mensagem, falei todas as doenças, falei assim, pode colocar isso, obesidade, hipertensão, não sei o que ele falou, vou pôr. Ele tá colocando. Gente, tem bastante aluno já lá. Eu vou contar para vocês a minha história com o Montanha. O Montanha foi meu professor de fisiologia. Né? Eu amo Montanha. Ele foi meu professor homenageado na minha formatura. Né? E aí, quem me falou que eu tinha que dar aula foi Montanha. Vocês acreditam? A gente se encontrou na faculdade, eu comecei a conversar com ele, falei, ai, Montanha, eu não sei se eu faço pesquisa, não sei se eu vou dar aula. Ele olhou para mim e falou, Samanta, eu acho que você tem que dar aula. Tô achando ali pelo teu jeito tal que você vai dar aula, vai fazer pesquisa. E aí eu fui, e aí algum tempo depois a gente se encontrou. Montanha é muito querido. Ele tá dando fisiologia para vocês? Ele só não tá, ele só deu um semestre. A gente até ficamos meio bravo com a coordenação, porque esqueceram dele e ele acabou indo para enfermagem, eu acho. Entendi. No quadro da enfermagem. Mas a gente queria... assim, a nossa turma... Ele é difícil, é muito difícil a aula dele. Mas ele é muito engraçado, ele é muito bom. Ele é ótimo. Acho que ninguém reclama dele hoje. Entendi. Então, eu adoraria aula de fisiopatologia com ele do que, né? Enfim, né? Mas, gente, peçam lá que o que eu puder colocar, tá bom? Então tá, eu gravei. A gente vai pedir as aulas. Eu gravei, agora eu vou disponibilizar também para vocês. Tá bom? Então, bom final de semana. Até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, Pro. Tchau.